Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com carinho de sempre, mais uma pílula noturna inspiradora do bem. Hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 6 de janeiro. Muita luz e paz aí para o seu coração, como sempre, luz e paz para sua vida. Você já sabe, aqui no nosso bate-bola do bem, você pode mandar suas perguntas com o maior carinho lá no nosso site, institutonamastê.com.br, e com todo carinho a gente vai responder sempre, tá bom? Se for possível aqui, a gente fica fazendo o máximo para responder o máximo de perguntas, né? Nem que seja agrupando-as numa única resposta, é o que eu vou fazer hoje. Gente, eu tenho aqui diversas perguntas ligadas a problemas de relacionamento com traição, que teve gravidez, filhos fora do casamento, enfim, cada caso é um caso, né? Não tem como responder, né, exclusivamente, infelizmente, para cada um, mas a resposta que eu queria trazer aqui, eu acho que ela é muito importante. O cerne da questão é: Ricardo, o que eu preciso aprender com essas experiências desafiadoras? Quer dizer, mulheres que são traídas, ou mulheres que têm filhos e não têm os pais presentes. Normalmente são mulheres, né? Que têm enviado as perguntas aqui nessa linha de atrair relacionamentos que parece que vão ser sonhos e acabam se tornando aparentemente pesadelos. Bem, nossa resposta. Caminhar para a eternidade, gente, exige de nós um nível de discernimento muito grande entre aquilo que é provisório e aquilo que vai ser eterno. As dores que a gente vive na nossa trajetória, elas são provisórias, mas as aprendizagens que amadurecem o nosso coração, estes são eternos. As experiências que muitas vezes nós estamos acreditando que são as melhores do mundo, são provisórias, mas, sem dúvida alguma, as aprendizagens que elas trazem são eternas. Os dissabores e os prazeres sempre serão provisórios, mas as aprendizagens serão eternas. Falei, Ricardo, você já falou isso 3 vezes. Eu sei, é para repetir mesmo, que é para ver se entra na nossa cabeça e no nosso coração. Gente, é lógico que é muito difícil entender aqui na Terra por que de tanta coisa está acontecendo. Né? Quem sou eu para poder dizer para você o que está acontecendo na sua vida? Né? Especificamente como muita gente deseja. Mas do ponto de vista existencial é fácil responder. O que está acontecendo na sua vida? Evolução. Gente, à medida que a gente vai identificando qual caminho que serve para nós e qual caminho que não serve para nós, a gente vai evoluindo. Só que é lógico, assim como uma criança, né, aprende a andar levantando e caindo, né, assim, a gente não aprendeu a andar assim, levantando e caindo, às vezes você, eu vou colocar a mão aqui, é quente, aqui eu não posso, aqui eu não coloco. Por tentativa e erro, nós também fazemos muito isso. Então, muitos desses relacionamentos difíceis que a gente atrai, de certa forma, eles estão sim em alinhamento com a nossa perspectiva evolutiva e emocional naquele instante que a gente aceitou entrar nesse relacionamento. Lembre-se, não há vítimas na vida, né? Quando a gente entra numa relação complicada, nós, por algum motivo, aceitamos o outro ser complicado. Carência nossa, falta de percepção, talvez alguma prova que precisava ser vivenciada, não sei. Cada caso é um caso, né? Não tem como responder isso aqui de maneira genérica e se aplicar a todas as situações. Mas uma coisa é certa, tudo é provisório em cada experiência vivenciada, mas as aprendizagens, elas são eternas e perenes. Então, o mais importante agora é você analisar na experiência que você teve, seja a traição no relacionamento que você achou que ia dar certo, seja o filho que veio, o pai, né, abandonou e te deixou, seja qualquer outra situação nessa linha, é você analisar o que pode ser feito de hora em diante. Não é verdade? Cuidando dos filhos com amor e carinho quando eles estão com você, ou resgatando um novo relacionamento no momento em que ele surgir, na confiança de que um dia novo traz naturalmente um estado de espírito renovado e uma maturidade também. Eu conheço casos de pessoas que viveram experiências dificílimas, meus amigos, dificílimas, durante 2, 3 relacionamentos e acreditavam que nunca mais iam amar na vida. E curiosamente o próximo foi exatamente o relacionamento mais saudável, mais sereno, mais tranquilo e certamente não teria chegado neles se não tivesse passado pelos anteriores. Então, cada um de nós está evoluindo em cada experiência.
O universo fala conosco nas nossas necessidades em cada experiência. E foi o que nós estudamos no Evangelho no Lar de ontem. Quanto mais a gente desperta espiritualmente, a gente desperta em termos de autoconhecimento, gente, melhor fica o nosso senso para escolher quem se aproxima de nós, para a gente permitir que permaneça ao nosso lado quem se aproxima de nós. Então, quanto mais esse autoconhecimento ele se aprofunda na sua vida, quanto mais você se liberta de sentimentos que não são legais, como ciúmes, medo, angústia, ansiedade, ressentimento, quanto mais você se liberta disso, mais a sua visão fica clara para você sentir quem faz sentido ficar do teu lado ou não. Porque muitas vezes a gente reclama das escolhas que a gente fez, mas vai olhar como você fez a escolha na época. Você estava ansiosa, estava ansioso, estava tenso, estava com medo de ficar sozinho, estava louco para ter alguém do teu lado. Quer dizer, era a carência que escolheu, não foi a mente lúcida e serena. Aí realmente fica difícil acertar, né? Mas na medida que a gente aprende, por tentativa e erro, tipo a criança, como eu citei agora há pouco, que cai e levanta, vê o que é quente e o que é frio. E aí você começa a descobrir em relacionamentos que não deram certo, que esse caminho você não precisa seguir, a própria maturidade da sua alma, a própria experiência que a vida lhe trouxe, vai lhe trazendo discernimento das escolhas que precisam ser feitas a partir de agora. Ainda mais, né? Quando você tem fé em Deus e a certeza que você não está sozinho. Ah, gente, funciona. Eu sei que às vezes o caminho parece longo, né? Mas acredite, funciona. E a dor é provisória. Mas essa aprendizagem, a felicidade que você está construindo com essa consciência, com certeza vão ser permanentes. Nunca se esqueça disso, tá bom? Beijo grande no coração de todos vocês. Manda suas perguntas pra gente. Amanhã, 9 horas, Evangelho no Lar com a graça divina. E obrigado a você que compartilha as nossas pílulas com tantas pessoas. Agradeço muito, muito mesmo. Deus te abençoe. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.